quer dizer desenvolver pessoas? Achei fantástica essa pergunta, porque a gente fala desenvolver pessoas, desenvolver times. Mas o que é isso? A gente sabe o que é desenvolver pessoas, né? Traz pra gente, Saulo, qual é a sua visão aí? O que é desenvolver uma pessoa? A pergunta é excelente. Eu acho que eu sei quem é. Deve ser a May Pereira, talvez. Uma grande amiga nossa. Fala com a gente se for você aí, May. Talvez seja ela. Você falou editora? Ela é editora, deve ser a May. Bom, o que é desenvolver pessoas? Uma empresa, quando contrata um funcionário, ela contrata um funcionário por suas habilidades técnicas. Ocorre que é necessário lembrar que essas habilidades técnicas, elas vêm dentro de uma embalagem chamada ser humano. Elas vêm num corpo, onde as habilidades técnicas que foram contratadas estão nesse corpo, que tem uma cultura, uma crença, visão, valores pessoais. Então, assim, a maneira mais correta de você desenvolver um funcionário, desenvolver pessoas, é tratá-lo como ele não fosse sua propriedade da empresa. A realidade é essa. Ministrar cursos, treinamentos, fortalecer a empregabilidade dessa pessoa sem medo dessa pessoa trocar a sua empresa pelo concorrente. Você tem que fazer essa pessoa crescer profissionalmente. Agora, a maneira mais adequada é você já contratar bem. Então, como esse funcionário vem numa embalagem chamada ser humano, nesse ecossistema complexo, é necessário filtrar muito bem já na contratação se os valores dessa pessoa são mais ou menos alinhados aí com missão, visão e valores da empresa. Se é que a empresa também os tem, né? Muita empresa não tem. E quando tem, não difunde. Os funcionários não conhecem, né? A missão, não conhecem os valores da empresa. Então já começa na porta de entrada, no filtro, na contratação. Independente, se contratou bem ou não, desenvolver pessoas significa trabalhar não só as hard skills dessa pessoa, que ela já está trazendo com ela algumas hard skills, mas trabalhar as soft skills dessa pessoa também. Ministrar treinamentos, investir em treinamento em consultorias externas que vão lá ministrar treinamentos para a equipe. A gente está falando de equipe de vendas, mas isso serve para toda a empresa, né? em qualquer setor da empresa. Desde o financeiro, o DHO, que algumas pessoas chamam de RH ainda, enfim, em qualquer área da empresa. Ministrar treinamentos externos, levar essa pessoa para workshops, né? Que tem aí, obviamente, ligação com a visão da empresa, com os produtos e serviços da empresa. Fortalecer algumas hard skills também, por que não? Se a pessoa a pessoa não é assim, um expert em Power BI, por exemplo, vamos investir um curso de Power BI para a equipe, vamos fazer uma pesquisa interna, qual é a demanda aqui na empresa? O que vocês precisam aprender de hard skills e de soft skills? Então, assim, desenvolver pessoas, se foi a May ou se foi outro colega... Foi ela mesmo. Foi ela mesmo. Foi. Desenvolver pessoas significa olhar para aquele funcionário não como algo que vai te trazer o lucro que ele vai te trazer porque foi contratado para isso, mas olhar aquele funcionário como ser humano e toda a sua complexidade de ser humano. Eu recordo, numa empresa também da qual eu participei, eu acho que eu já contei essa história lá no LinkedIn. A empresa estava num momento de crescimento, eu fui contratado justamente por isso, para crescer a empresa. Nós estávamos inaugurando escritórios de venda no Brasil todo. Eu entrei como gerente para implementar esses escritórios em todo o Brasil. A empresa tinha um escritório no Rio de Janeiro e eu entrei para montar o segundo, com uma meta de montar mais 9 escritórios no curto espaço de tempo. Então a gente precisava preparar pessoas, desenvolver pessoas, para que essas pessoas ocupassem essas posições, senão não há crescimento. E para que eu fosse, por exemplo, para Ribeirão Preto inaugurar o terceiro escritório da empresa, e depois São Paulo capital, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, enfim, eu precisava deixar aqui no estado de São Paulo um coordenador de vendas que cuidasse desses escritórios, e cada escritório teria o seu próprio supervisor de vendas. Ocorre que o CEO da empresa na época me perguntou quem você vai promover para cuidar desse escritório para você já seguir na inauguração do próximo. Aí eu falei o nome do funcionário, ele falou, eu sabia que você ia falar, mas ele não dá, ele tem tudo certo, mas ele não dá. Por que ele não dá? Porque ele tinha um sério problema com a língua portuguesa, com a ortografia, ele escrevia muito mal. E ele, nessa posição, teria contato com diretorias de empresas nas quais nós atendíamos, que eram nossas clientes. E aí o CEO da empresa falou, não dá. Eu falei assim, não dá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar um curso de ortografia, de língua, de escrita para ele, para que ele desenvolva isso, que é uma deficiência. A gente não pode descartar o funcionário só porque ele tem uma pequena, mesmo que seja importante, né, deficiência como essa, vamos preparar, vamos desenvolvê-lo. E foi assim feito. No dia seguinte, eu conversei com ele, no dia seguinte que eu cheguei no escritório de São José dos Campos, onde ele ia começar tomando conta desse escritório, ele estava com um dicionário na mesa, assim, ele se esforçou e se deu muito bem, ele assumiu o escritório de São José dos Campos, depois assumiu a gerência regional para que eu fosse para a diretoria nacional de vendas e marketing. E assim foi. Então, desenvolver pessoas significa isso, você valorizar o ser humano, né? O seu funcionário é um ser humano.